Seja bem-vindo para mais um FocaVest e hoje a gente está com essa dupla que prestou vários vestibulares juntos, né? Muito obrigado, Manu e Yuri, por estar aqui com a gente hoje, tá? Gravando mais um podcast, participando aí desse evento que, para alguns alunos, faz toda a diferença de ver que eles não estão sozinhos ou não são as únicas pessoas que passaram por o que vocês já passaram, né? Que foi a questão de fazer vestibular, que não foram poucos, né? Todo ano eram uns 4. Todo ano eram os 4 vestibulares e até vocês conseguirem chegar no curso que vocês queriam, na universidade que vocês procuraram também, né? Então foi uma caminhadinha aí que não foi das mais gostosas, né? E, por exemplo, também tem toda uma diferença no sentido de que a história em si, né? Ela começa praticamente ali quando vocês saem do ensino fundamental, vão para o ensino médio, né? E, pelo que eu me lembro, a Manu veio no primeiro ou no segundo? No segundo ano do ensino médio, você muda de cidade, vai morar sozinha, né? Para fazer ensino médio. Como que foi essa decisão de mudança assim, de cidade, morar sozinha? Logo assim, querendo ou não, 15, 16 anos, né? Bom, primeiramente quero agradecer o convite. A gente ficou muito feliz em ter sido chamado por você. E como uma forma de agradecimento, eu trouxe um presente. Eita! Muito obrigado! Aí. Não sabia disso aí. Essa é Incrementar surpresa. o cenário. Opa, com certeza. Depois a gente vai E colocar pela aí. parceria também, tantos anos, né? Bom, como você falou, eu tinha 15 anos quando eu vim pra cá, foi no segundo ano do ensino médio, no primeiro ano eu já tinha decidido que eu queria medicina. Mas aí eu fiz um ano na escola pública, lá em São Gabriel, e vi que o buraco era mais embaixo e Aham. falei, acho que eu vou ter que vir pra Campo Grande mesmo pra ver se eu consigo fazer, não precisar de tantos anos de cursinho. Esse era O o meu objetivo objetivo era. principal. Já esperava pelo cursinho. Eu esperava pelo cursinho, mas eu não queria fazer muitos anos, né? Aham. Não foi o que aconteceu, mas eu vim pra cá, eu tinha 15 anos, vim morar sozinha, foi uma experiência, assim, bem desafiadora no início. Porque, querendo ou não, em São Gabriel acordava, o café da manhã estava É, pronto, né? Era sim. tudo arrumadinho, cama, roupa lavada, tudo certinho, o almoço estava lá quentinho, né? Foi muito desafiador essa mudança pelo fator morar sozinha? Então, de início eu não morei sozinha, eu Hum. ficava no pensionato, então tinha ainda alguém que lavava as roupas, que limpava, assim. Só que eu só fiquei um ano. Depois eu já fui morar sozinha com outras amigas, dividir apartamento, então Dividir apartamento é uma experiência era um legal, né? aprendizado diário, viu? Limpar, Porque uma né? coisa é aquela Comer. amizade de sala de aula tal, e outra coisa é morar com aquela pessoa, né? Sim, totalmente diferente. Foi bem desafiador, Foi de bem fato. desafiador. Já o Yuri não, né? O Yuri não passou por esse fator aí Não, aos 15 anos. Não, o Yuri, nada a ver, né? Desde de Até sempre, hoje. até hoje, Até casa hoje. de papai e mamãe, tudo Graças a bonitinho, Deus. né? Aham. Acorda, café tá pronto. Tá pronto. Ô, Não faz coisa nada. Só maravilhosa. estudo. Só estudo, cara, você viu só? Não faz nada. que É, ótimo. mas você, por exemplo, a Manu falou que estava na escola pública, sentiu que, tipo assim, já sabia que ia prestar para medicina, e aí decidiu mudar para uma escola, vir para Campo Grande, né? Saiu do interior do estado, veio para Campo Grande para poder estudar. E você, como que foi esse seu começo aí? Meu começo foi mais parecido com o dela, né? Eu fiz o primeiro ano de ensino médio numa escola pública também, só que eu, Uhum. eu era uma vagabunda, não fazia nada, só ficava Frequentava a jogando. escola? Frequentava a escola, ia pra casa, jogava, dormia, acordava, ia pra escola, jogava. Mesma coisa de sempre, tá? Aham. Aí no segundo ano fui pra escola particular. Eu sempre fiz escola particular, daí do primeiro ano fiz a pública, Uhum. aí no segundo, terceiro ano fiz particular. Mas, assim, questão de saber se eu queria medicina, assim, foi no terceiro. Falei, não tem o que fazer, Porra, não tem o que fazer normal na faz medicina? medicina, vou fazer medicina, vendo o que dá. O seu irmão Até ele é formado. já é Ele formado tinha em... passado quando eu tava no meu primeiro ano. Aí ele Fazia- entrou na faculdade para medicina. É, Mas assim, no seu primeiro ano, você, tipo, nem deixa sabia o que ele era com a vida vestibular, dele. não sabia o que era prova, não sabia de nada. E vocês não pegaram a época da prova seriada, né? Aqui Não, da Não, UFMS. não. Não, né? foi antes. Quando eu entrei no meu segundo ano, acho que foi que começou. Tipo, um Ah, ano É, foi isso, a depois. gente estava no ensino
É. Quando começou, vocês ainda estavam no ensino médio. Sim, sim. Aí, Hoje, quando vocês veem assim, pô, tinha a opção da prova seriada que, tipo, na época de vocês não tinha, né? Vocês olham isso hoje e se falam assim, cara, se isso estivesse na minha época, podia ter sido diferente? com certeza. Ah, com certeza. Eu acho que Eu sim. acho que se a gente tiver uma preparação melhor, focada desde o primeiro ano, assim, acho que a chance é muito maior do que você começar a pensar em vestibular a partir do terceiro ano e só fazer o vestibular, sabe? Tipo assim, Aham. em um ano só, ter uma oportunidade, não ter três, entre aspas. Uhum. E, por exemplo, você disse que você decidiu fazer medicina no terceiro, né? É. Mas quando você decide fazer medicina no terceiro, você olha e fala assim, não, eu vou conseguir logo de cara, tipo, meio audacioso assim, ou, cara, não sei porque é medicina, o negócio é concorrido, que... Pô, no começo eu não sabia de nada, né? Então, assim, vou fazer medicina, né? Pra quais que eu vou prestar? Aí eu pensei, Unifesp. Logo de cara. Assim, não sei o que deu na minha cabeça na época, mas eu pensei, Unifesp, vou fazer e vou passar. Não vou estudar todo dia, Aham. vou acordar cedo, estudar, dormir, e final do ano vou fazer a prova, vou passar. Aí chegou o final do ano, Fez Unifesp, aí eu percebi que o negócio era mais embaixo. que não era Aí, igual a prova da escola. daí era Mas mais você não tinha complicado. feito nenhum vestibular no meio do ano, nada. Só Eu fiz Unifesp, o resto, acordou, quero medicina, aonde? Na Unifesp, e é isso que eu vou fazer. tinha feito só o Enem no segundo ano, porque foi a Aham. única prova que eu tinha feito. Aí terceiro ano eu fiz todas. Sim, sim. Mas Mas era isso, era esse o objetivo inicial. passar no Unifesp, Passar na Unifesp. sendo de cursinho. Sem cursinho, hein? Ó. Mas Enquanto nossa, que a Manu já estava pensando assim, não, eu quero fazer medicina, mas eu não quero fazer tanto tempo de cursinho. O outro já estava, não, vou passar na Unifesp sem cursinho. O negócio era complicado. E decidindo medicina no terceiro ano. E você, Manu, no terceiro seu, você fez muitos vestibulares? Eu comecei a fazer o Enem desde o primeiro, né? Aham. Mas vestibular mesmo, desde o segundo ano eu já fazia, porque eu vim para escola particular daqui e já tinha esse incentivo, né? Uhum. Então, só que no terceiro, olha, faz tanto tempo que eu não vou lembrar como. Nossa senhora, quando você ouve o negócio Ficando da velho. mas você tá velha, né? Pô, Eu, se eu liga, fiz eu te 5 dei aula, eu anos de, lembro de eu fiz você 5 anos sentada de no curso. fundo, tal, na sala de um segundo ano, entendeu? Sim. Não faz tanto tempo assim, pô. Você lembra a idade das pessoas. É, de 2017 pra cá tem uns anos, né? Mas assim, eu fui pra São Paulo fazer prova, Enem, acho que eu fui pro Mato Grosso também. Uhum. Eu fiz mais essas assim, as do Paraná eu tinha medo, aí eu não fazia. Ah, Paraná já dava um susto A única maior. que eu fiz acho que foi a CAF, né, que era lá do sul. Do sul de Santa Ah, Catarina, que era uma de banca de provas de particulares, né, que financeiramente era até mais mas, barato do que aquelas 100% privadas, né? Que na época a sua ainda tinha um valor bem acessível, uhum, inclusive, né? é, Isso no terceiro, né? no terceiro. Aí não passou. Não. E como é que foi Cheguei nem perto esse de passar. momento assim de não passei? O que gerou assim de sentimento? Você tinha expectativa de passar? Não, não tinha já? Eu sabia que ia ser difícil, Uhum. então eu já tinha aceitado que talvez eu precisasse fazer alguns anos de cursinho. Então pra mim não foi um baque tão grande. Aham. Na sua cabeça, num primeiro momento, quando você fala assim, eu sabia que eu precisaria fazer cursinho, você tinha colocado, eu vou fazer um ano de cursinho, vai dar certo? Você tinha planejado isso ou não? Meus planos eram tipo assim, vou fazer no máximo 2 anos. Aham, Porque tipo assim, no cursinho a gente via que tinha muita gente, fazendo 5, 6 anos, e a gente olhava, parecia algo tão distante, né? Tipo, aham, nossa, essa pessoa ainda tá aqui tentando, eu vou fazer só 2 anos, e se não der certo eu vou pro particular. Era isso que eu pensava. uhum, Só que com o passar dos meus anos no cursinho, eu ia melhorando um pouquinho, sabe? E aí aham. criava uma esperança de, não, Agora no no próximo, próximo eu vou passar. E aham. aí foi assim que eu fiz 5 anos de E cursinho. como é que foi? E como é que foi assim? Terminou o terceiro, né? Aí não passou no vestibular, nem pelo Enem, no curso que você queria. E você tem que, querendo ou não, chegar em casa e dar uma notícia, né? Como é que foi essa conversa num primeiro momento com a sua família, no sentido de, ó, não passei e vou fazer cursinho. Foi tranquilo?
Foi tranquilo, meus pais sempre me apoiaram muito e eles também sabiam que não era fácil, né, passar numa pública. Eles sabiam que a minha vontade era passar numa pública, então eles me deram total apoio mesmo. Meu, Uhum. meu pai, claro, sempre cobrando, né, mas me apoiando, porque Entendi. sabiam que era a minha vontade e que eu tava no caminho certo. Que legal. E o seu, como é que foi esse seu terceiro ano que você decidiu fazer medicina na Unifesp? Foi complicado. Sem conhecimento, tipo, no Nossa, sentido de, vou fazer e tá tudo certo, mas daí você não passou. não. Tipo, como que foi essa relação da expectativa que você criou, do resultado que você teve, e aí chegar em casa, pai, mãe, não deu. Pior que não foi muito assim bombástico assim para mim, porque eu não ligava muito pra nada. Aham, Eu era bem vagabundo mesmo. Aí, fiz a prova. Eu acho que eu fui mal. Filho, ano que vem você tenta. aham. Aí foi Seus assim. pais sempre foram assim, Sim, mas... tipo assim, mais ou menos. É porque meu irmão ele fez um ano de cursinho só, então tinha aquele peso sobre mim de que eu tinha que passar logo, sabe? Aham, Aí eu fiz essa prova, vi que era mais complicado, mas assim, questão de da bronca ou coisa assim, de não, boa. de boa, foi tranquilo. Tenta ano que vem. Sempre foi assim, tenta ano que vem, até. Aham. Mas aí, beleza, você, tipo, tinha o peso de que o seu irmão fez um ano de cursinho Uhum. e passou numa pública, né? É, Na GD. E aí, você fez o primeiro ano de cursinho. E aí? ah, pô, é que eu não lembro bem como é que foi meu primeiro ano de cursinho. Acho que foi no nota, eu acho. Mas foi um ano que eu achei que eu ia passar, porque Aham. assim, no meu terceiro ano, vaga com direito, não Não... estudei, não tinha expectativa nenhuma. Tá, primeiro ano vou focar. Estudei bastante, aí chegou o final do ano, não fui tão bem, Aham. mas assim, eu meio que me toquei, percebi que eu tinha que ajustar, as coisas que eu tinha que ajustar, e fui me preparando pro próximo ano, que eu já sabia que eu ia passar e tal. Mas O assim, seu questão. primeiro ano de cursinho foi em 2000 e... Ixi, se eu foi. O dela foi Foi 18. dois. Se eu foi 19. O seu foi É, foi 19. 19. Meu primeiro ano de cursinho. O primeiro ano seu de cursinho foi 2019. Isso. E aí, beleza, não passou, tá, vou Tentar de novo. tentar de novo. E também, nesse momento, foi tranquilo a conversa com seus Sim, pais. sempre Sempre foi, foi de até boa. eu passar, sempre foi tranquilo, em Ah, que questão de bom. apoio e tal, sempre E tiveram lá. aí, a Manu, 2019, estava já no segundo ano de cursinho, é isso? Beleza, também deu ruim. É, eu já tinha mudado de cursinho também, Aham. porque ensino médio e cursinho, fiz 3 anos no mesmo colégio, falei, vou mudar os ares, Para ver ver se se, diferencia um é. pouco. E aí eu fui melhor, Uhum. mas ainda assim, muito Não longe deu. de passar. E foi nesse segundo ano, assim, que eu caiu a ficha mesmo que, cara, é difícil, eu tenho que me dedicar mais. Tipo, eu já Uhum. estudava muito, mas eu tinha que me dedicar mais. Você chegou a olhar em algum momento dentro do seu histórico, vamos assim dizer, de, eu não no fator estudar, mas eu vou precisar abrir mão de alguma coisa para me dedicar mais para o estudo? Quando eu me mudei pra cá, eu saía bastante, tinha muitos amigos, e às vezes, tipo, final de semana, não estudava. Saía durante a semana também, acabava faltando uma aula ou outra, então isso eu comecei a cortar da minha vida, que eu falei, eu tenho que me dedicar 100%, é isso que eu quero, eu Uhum. vou me dedicar 100%. Claro que eu tinha meus momentos de lazer, mas era muito mais regrado do que foi no meu primeiro, segundo. Até porque se você, tipo, sai à noite e tal, vai para um rolê, chega à tarde, Sim, no dia seguinte, não 7 horas rende. da manhã, já não está naquele pique todo Uhum. para assistir aula, né? Porque a profissão estudante, eu digo, cara, essa profissãozinha é chata, né? Porque você tem que sentar ali, que seja 6 aulas de manhã, das 7 ao meio-dia, ver uma pessoa falando, 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 Sim. né? Tudo bem que depois você vai continuar estudando, você vai, mas o cursinho, eu não sei o sentimento de você, mas eu vejo assim, cara, parece que a pessoa não andou, né? Porque às vezes você olha o seu colega, aquele, tipo, a gente estava conversando ali agora há pouco, né? Uhum. A galera que estudou comigo formou já. E aí parece que o cursinho não deu sequência, né? Esse sentimento existia em vocês? Total, muito. Tipo assim, eu via as pessoas passando na faculdade, fazendo curso, dando continuidade no curso, né? Tanto é que alguns formaram. E parecia que minha vida não andava, eu não saía do lugar, era sempre a mesma coisa. Uhum.
Aí tinha essa pressão mesmo que eu colocava em mim. Não Uhum. era nem, tipo, minha família sempre me apoiou e o tempo que eu precisasse eu ia fazer Fazer cursinho. cozinha. Mas eu me cobrei muito, assim. Foi bem difícil, assim, dos 3 anos de cursinho até o quinto, foi bem difícil. Entendi. E aí vocês estão lá, 2019, seu primeiro ano, o seu segundo. Chegamos em 2020, né? O grande ano, né? Que começa até então tranquilo ali em fevereiro e tal, é tudo, entre aspas, normal. E aí, de repente, vem a pandemia. Como é que foi esse lidar com a pandemia, né? Que seria um estudo, uma forma, né, de estudar diferente do que vocês vinham fazendo. Como é que foi esse estudar em casa? Da minha parte não foi. Meu segundo ano de cursinho basicamente foi ficar em casa, abrir a aula e dormir. Nossa. Nossa Então, Senhora. assim, meu segundo ano de cursinho. Você estava igual os caras que estavam no ensino médio, Exato. então, assistia Porque ali. eu comecei muito focado em fevereiro lá no cursinho e eu tava estudando de dia até de noite, sabe? Aham, Aí veio a pandemia, eu tive que ir pra casa e eu não gostava de estudar em casa, então eu ficava até 9 horas na cabine aham, do colégio. do colégio. Isso. Aí eu ia pra casa só pra dormir e comer. Aham. Aí ser forçado a ir pra um lugar que eu não gostava de estudar, eu larguei mão. Mas o estudar em casa, o que te atrapalhava era o quê? A cama. O A ambiente. cama ali do meu lado, né? Entendi. O ambiente que não era propício É, para você ficar estudar. focado. Entendi. Porque a cama realmente ela atrai, né? Você pode estar lá. Atrai. Aí você já É colocava o difícil. computador do lado da cabeceira assim, né? Aí já virava Nem levantava. Pegava o notebook, ligava a a aula aula. e voltava a dormir. Da minha parte foi assim, cara. Cara, pra mim a pandemia foi um divisor de águas, assim. Eu achava que eu não conseguia estudar em casa. Uhum. Eu achava que eu tinha que ficar o dia Mas inteiro o no seu cursinho. caso na pandemia foi São Gabriel ou foi aqui em Campo Grande? Foi os dois. Eu Os fiquei. dois? É que assim, eu acostumei a morar aqui, eu ia morar sozinha, né? Então eu ia mais pra São Gabriel pra passear. Uhum. Hoje em dia eu vou mais pra passear. Mas eu fui pra lá, fiquei tipo um mês, dois, assim, por causa da pandemia, então fiquei lá com os meus pais. Mas eu aprendi a estudar em casa. E eu vi que eu conseguia e que talvez podia render bem. Uhum. Que eu não precisasse do cursinho. Uhum. Foi, por exemplo, tinha as aulas online, mas eu não gostava muito das aulas online. E aí acabava Até porque que eu estudava naquele mais ano os sozinha. próprios cursinhos não, eles Eles estavam mesmos se adaptando, estavam se né? adaptando e foram Uhum. obrigados a fazer isso de forma muito rápida, né? Sim. E aí eu aprendi a estudar sozinha. Achei melhor. E foi assim Mas nos assim outros também, anos. esse aprendeu a estar sozinho foi melhor, querendo ou não, tinha a base do que você teve Sim, antes, com né? certeza. Tipo, se fosse para fazer tudo do É, zero, não. talvez. Talvez não. Entendi. Não dá. E aí, 20 vocês acabaram fazendo Enem, é claro, né? Teve Enem. Fizeram vestibular também. Mas assim, o fato da pandemia, na cabeça de vocês, em algum momento passou assim, cara, esse ano, devido à situação pandemia, pode ser que a gente consiga um resultado melhor, às vezes pelo fato. O Yuri já falou que não, porque não estudou, né? Porque o Yuri falou que ele ligava ao dormir, ele não. Eu, Mas você que já estava assim nesse pique de uma forma diferente de estudar, né? Num ritmo um pouco diferente, você tinha uma expectativa de pode ser que agora eu Uhum. consiga pelo fato do que eu fiz diferente? Sim, eu usei isso como motivação, porque eu sabia que muita gente não estava conseguindo se adaptar a essa realidade. E aí eu tentei me dedicar ao máximo para conseguir, porque eu achei sim que eu teria uma vantagem, né? E Uhum. realmente foi bem melhor. Eu fiquei a 10 vagas de entrar no UFMS em Caraca! 2020. E aí a lista parou e não, não chegou até mim. Mas querendo ou não, foi Foi. uma bela batida na trave, porque 10 vagas para Aham. entrar é pouco, né? Não, muito pouco. E aí isso me deu um gás para Para os falar assim, próximos pô, anos. legal. Né? E aí 21, não é que termina a pandemia, mas os cursinhos voltam, né? Você voltou pro cursinho presencial. não. Não, você... Fiz 2 anos de cursinho. Aí no meu terceiro ano, pós-pandemia, pós não, durante o fim Aham. da pandemia, eu pensei, pô, vou mudar a minha estratégia. Eu fiz só cursinho paralelo em casa. Mesmo eu não Online. gostando, mesmo eu não gostando de estudar em Mas você casa. não estava online, doido. É que eu não gostava de cursinho mais, tipo assim, Ah, tá.
desaprendi a gostar de cursinho, aí eu falei, pô, acho que preciso de um negócio mais aprofundado Aham. pra focar nos vestibulares que eu quero, principalmente da Aí São você foi Paulo, para a estratégia dos paralelos. dos paralelos. Aí foi a maioria paralelo. Mas daí você estudava em casa mesmo ou você usou, tipo, de alugar cabine Não, eu estudava em casa. em casa? Você se virou com sua cama lá, pôs ela no É, eu guarda-roupa? sempre estudava. Eu não entrava no meu quarto, parece que assim. No meu quarto não tinha mais como jeito de estudar. Aham. Eu mudei meu ambiente pra eu me adaptar aos cursinhos paralelos, mas Uhum. O quarto o quarto estava longe. Sempre. estava lá. Entendi. E deu Deu um bom um gás, bom assim, gás assim pra eu perceber que tô no caminho, é essa o que eu tenho que percorrer, mas não foi tão suficiente assim. Uhum. Porque cursinho paralelo, assim, fazer todas as matérias, cursinho paralelo ficou pesado pra mim. Aham. Aí eu meio que deixava de estudar uma matéria a mais, estudava mais outra que eu gostava mais. Aí eu meio que não conseguia controlar o que eu tinha que estudar pra A fazer. gestão de Isso, tempo do dia do ali dia. acabava A atrapalhando. gestão de tempo foi complicada. Aham. Mas assim, questão de aprendizagem foi importante para eu perceber que no meu próximo ano de cursinho eu teria que fazer uma coisa mais específica, Aham. focada no que eu tô errando aqui, pensando no que eu aprendi e de uma forma diferente, né? Gerir de maneira melhor o tempo que eu ia estudar e como que eu ia estudar. Uhum. Por exemplo, no caso de vocês, que daí chega um momento e vão pro estudar por conta, mesmo que seja paralelo online e tal, mas acaba estudando mais em casa. Como que era aquela questão de sentimento assim? Quando você está num cursinho, existem simulados, né? Quando você vai para dentro de casa sozinho, some isso, né? Tipo, não tem alguém te falando assim, "Ô, faz esse simulado aqui, Hum. né? Como foi essa gestão para vocês nesse sentido simulado mesmo, de controlar exercícios que vocês estão fazendo, de fazer não só, vou estudar matemática agora, então vou só para matemática, e tal, mas tipo assim, de fazer aquele negócio de, pô, vou sentar 5 horas aqui na cadeira, vou fazer 90 questões, como são a parte das provas de São Paulo, né? 90 questões de uma vez, misturado e tal. Como foi essa medição de vocês no sentido de questões e andar com as matérias? A princípio, para mim, nos cursinhos paralelos que eu fazia, eles tinham simulados assim. Mesmo sendo online, eles convidavam a gente para ir na própria sede Aham. deles para fazer a prova. Então tinha esse E tinha controle. de todas as matérias. Era mais específico biológicas e exatas, exatamente. Natureza e matemática? É, natureza e matemática. Uhum. A princípio era essas. Aí as humanas e linguagem, deixava. De humanas e linguagem eu já sabia, né? Tinha peso, deixa É, pra lá. Só exercício da mochila já tá bom. tá, entendi. Aí eu fui nessa. Eu fui pra cabine de estudo, né? Em Uhum. casa eu vi que eu não estava rendendo tanto mais quanto no ano anterior, então eu fui pra cabine de estudo. E eu tive que me disciplinar mesmo. Eu montava meu cronograma Uhum. e, e cada dia tinha tantas coisas, tantos exercícios que eu ia fazer, qual matéria eu ia estudar, final de semana Você tal, eu ia fazer colocava a meta, então, simulado. no número Sim. de exercícios que você faria por dia. Uhum. Eu trabalhava muito com metas. E aí, se eu não chegasse na meta, aí na outra semana eu tinha que fazer mais, ou no final de semana eu tinha que tentar dar uma recuperada. Uhum. E eu tinha umas plataformas, né, que eu acessava Sim. na internet, então tinham simulados lá que eles disponibilizavam, aí eu falava, tal dia eu vou fazer. Tinha simulado também que tinha data específica, aí eu fazia também. Tá, Foi legal. assim. Então, no seu caso, a plataforma ainda te geria alguns Sim. simulados, né? Isso é bacana. E no modelo que você procurou de cabine, esse modelo cabine, ele foi um modelo, tipo, você procurou um colégio e, ó, você vende só a cabine para ficar, ou você foi para aquele modelo cabine que é um ambiente só de cabines para estudo, De início foi só um ambiente de cabine. de Tanto é que cabine? tinha muito mais concurseiro do que vestibulando. Aham. Tinha uma galera Que muito daí mais tem velha. gente de tudo quanto é, É, tipo, no sentido de presta concurso isso. público e tal. Tinha pouca gente estudando para vestibular. Era Uhum. só a galera mais velha mesmo. E também Legal. é legal que muda o ambiente, né? Uhum. E você, sei lá, tem experiências novas, conversa Pessoas com diferentes. ideias diferentes, E também dá para objetivos ter aquela diferentes. ideia assim, pô, eu tô aqui estudando, mas eu tô olhando ali, tem uma pessoa que também tá Uhum, ralando por um outro, não parou de estudar, continua estudando. sim, Legal. E você, quando vai para esse modelo de cabine, né, 21, né? foi, Você gostou dele e replicou isso 21 e 22, né? foi.
eu fiquei nessa cabine que eu tava e vi que o estudo rendeu bem. Eu Uhum. fui, tipo assim, eu não fui tão bem quanto no ano que eu quase passei na UFMS, que foi no ano Aham. anterior. Mas, mas eu também não me desanimei e usei isso também como motivação pra, pra seguir no último ano, porque eu falei, cara, 2022 eu vou fazer de tudo pra passar. Aham. Então, tipo assim, é agora ou nunca. E aí foi quando minha cabine fechou. E aí eu morava perto de um colégio que eu estudei. E aí eu fui lá, falei com o Diretor. diretor lá e falei, ah, eu queria só usar a cabine, ver se você consegue alugar pra mim e tal. E foi isso, eu Aham. ficava lá na cabine do E colégio. beleza, aproveitando, né, a questão da cabine e do estudo online, é claro que quando você estuda, você tem dúvida, Sim. né? Tipo, se não tivesse, tinha gabaritado no vestibular, né? E nesse momento, tirar dúvida, como que era isso no estudo mais individualizado, né? No sentido de cabine, plataforma online em casa, como é que era essa questão das dúvidas quando você tinha que tirar dúvida? É, eu olhava, eu pesquisava na internet, tentava achar o exercício que eu tava em dúvida no Google, ou eu pegava e revia a matéria, né, Aham, o conteúdo, para ver se eu conseguia resolver por conta. Se eu não conseguisse, aí às vezes eu mandava uma mensagem para alguém, tipo, para algum professor que eu tinha um aham, contato, e um ou outro me ajudava, assim. entendi. Ah, bicho. E o A seu? princípio, cara, eu ficava com dúvida, eu deixava passar. Por isso que eu não passava. Por isso que eu não passava, entendeu? Aham, Mas assim, tipo, questão de. Ah, eu ficava com muita dúvida, não entendia nada. Aí eu pesquisava na internet mesmo. aham. Mas aí, tipo assim, Não isso resolveu? daí foi uma coisa que você olha e fala assim, o não tirar a dúvida atrapalhou você entrar na A faculdade antes. princípio, tipo assim, em todos os meus anos de cursinho eu nunca tirava dúvida. Eu era uma pessoa que guardava pra minha dúvida, pesquisava na internet, se E se você achasse pudesse, beleza, se não, se não, vida que segue. entendi. E aí, em 2022, você, por exemplo, voltou Tô para pro o modelo cursinho. É, tradicional de cursinho, né? é. O No que, o que que começo, te fez a voltar para o modelo tradicional? cara, é que no começo, assim, no começo de 2022, eu meio que tava desistindo e tal. Aí eu tinha passado no Uniderp e eu falei, tá, não vou mais fazer, não vou prestar mais pra pública e vou O, pra Uniderp. Só que nesse meio tempo apareceu uma bolsa, uma prova de uhum, bolsa do cursinho. uhum, E eu fiz, só por vou encargo de fazer. consciência, vai que eu consigo. Aí eu consegui 100% de bolsa. Tipo assim, eu tava fazendo um negócio do banco pra Uniderp. Aí eu fui, fiz a prova, aí no outro dia já recebi A a notícia. mensagem que tinha conseguido a bolsa. Aí larguei mão de tudo da Uniderp e fui fazer o cursinho, sabe? Aham. Aí, Mas foi uma decisão até pensada. foi pensado, tipo assim, tá, vou fazer mais cursinho, vou pra Uniderp, meus pais pagam, dão um jeito deles. Porra, Eles estavam desse naipe. com FIES e tudo Ah, mais. tá. Cara, agora você escolheu bom legal, né? Não, eles que se virem, né? Eles lidaram do jeito que eles tinham que lidar e Aham, falaram, tá, pode fazer, porque tava certo. vagabundeando demais, aí eles viram que não ia dar, mas aí eu peguei firme, fiz essa prova, e aí nesse ano aí sim eu fui direitinho, sabe? Sim. Estudava certinho, arrumava os erros e me Ah, concentrava, sabe? o ajustar os erros é um fator É, que e é parava de sair, primordial, né? e parava de sair, porque uma coisa que eu errava bastante, que eu errei bastante nos meus 3 primeiros anos era que eu não deixava de sair, não deixava de. Tipo, você não abdicou de nada. Tipo, Não. você, eu vou parar de fazer Abdiquei isso. de estudar. Isso é a verdade. Foi uma coisa que eu me toquei Exatamente. Você bastante. abdicou de estudar para poder continuar Exato. saindo. Aí no quarto ano de cursinho eu mudei a mentalidade. Falei, não, vou focar no que eu quero, vou estudar certinho. Aham, Não parei de sair. Tipo assim, sei lá, saí uma vez no mês, no fim de semana, no resto eu ficava com a minha namorada, que eu namorava sim. na época. Aí, mas assim, sempre equilibrado, sem deixar de fazer muito, ou não fazer, ou fazer demais Sim. e tal. Mas assim, foi um ano focado no que eu queria. Uhum. Diferente do que eu tinha feito no ano passado e nos outros anos. Sim, sim. Ainda mais porque no cursinho presencial tinha cabine, então eu gostava de ficar na cabine, eu sempre ficava lá. E você frequentava o plantão também? Não, também. Não. Continuou sem tirar dúvida? Dúvida, pra mim, De dúvida era mais você, procurava na é, internet. eu tenho problema com dúvidas que eu não Pô, tinha. você não gostava de conversar com os caras, velho. Mas ajustou os erros. A princípio eu já tinha uma base boa, eu fui só fazendo exercício. Aham. Aí,
conforme errava exercício, via o gabarito, Gabarito, o que tinha que ser corrigia. feito, corrigia, próximo. Entendi. Era mais assim o Mas método. viu a necessidade de corrigir o erro, né? Sim, sim, claro, com certeza. Ah, isso é importante, né? E vai que de repente, não, Não tirava, continua não tá indo pensando, aí, Não. menos, hein, parceiro? não foi assim também. E nesse último ano dos dois, que foi 22, né? Você voltou para o modelo tradicional, você continuou no modelo cabine, né? Vocês fizeram vestibulares ao longo do ano. Ou os vestibulares de meio de ano, houve uma certa estratégia, um certo pensamento, ou tipo, não, eu vou fazer porque é vestibular. A princípio eu fiz acho que só o UniOeste, eu acho, mas porque Uhum. surgiu a oportunidade que ia acontecer aqui em Campo Grande, eu acho. Você não fez na máquina naquele ano? Não? Nunca fiz ainda. Ah. Aí eu fiz a UniOeste aqui esse ano, Ah, é porque que foi feito em Campo que Grande foi a feito em Campo prova. Grande, aí eu só fiz, só para ver como é que tava meu nível. Aham. Mas a princípio, só essa. E aí, desse ver seu nível, você, Eu senti que tô bem. Tipo assim, Uhum. não lembro qual que foi minha colocação, mas eu me senti você bem. viu, se sentiu confiante. Me senti confiante, exato. Aham. Eu não lembro se eu fiz. Eu acho que eu não fiz nenhuma prova de mediano. Jogou tudo pro final. Eu acho. Não lembro de ter feito a UniOeste. Que a Unemate eu já não fazia porque eu não gosto da prova. Que Não era um gostava da prova. modelo de poucas questões e É, tinha que tal. gabaritar. E eu falava, Larga a mão. perda de tempo. Pra mim era perda de tempo. Mas vocês fizeram durante bastante tempo a prova de banca da VUNESP, né? Sim. Todo mundo. Uhum. Ah, então, isso, querendo ou não, ajudou bastante vocês. Sim, sim. Acho que desde o meu terceiro ano eu fiz, né? Porque no Uhum. terceiro ano eu fiz Unifesp, aí a partir do meu primeiro ano eu comecei a fazer Unifesp, FAMEMA, FAMERP e Unesp. Ah, verdade. E você fazia o Unesp, que era aqui? Fazia Unesp. Nos últimos anos eu comecei a fazer Unifesp, aí fazia FUVEST também. Ah, mas FUVEST é outra banca, né? É. Mas eu fiz algumas particulares também da Sim, da Unesp. VUNESP. E eu usava as provas pra estudar também, que eu achava. São provas muito boas, né, para estudar, para. E aí vocês em 22 fazem a primeira fase da Unifesp, né? Confiantes ou não? Eu tava confiante. É. Eu tava muito confiante. Eu não tava muito. Não, você Eu saí da prova, aí ela tava com a gente, né? Que a gente assim viajou. isso. Aí ela tava confiante, o Vinícius também tava. E eu, eles vão passar, deixa pra eles. Pega uma vaga lá em Campo Porque o Grande. detalhe da Unifesp era que você tinha a primeira fase, que é o Enem, né? Você fazia o Enem Sim. que é o vestibular misto. Aí depois a segunda fase deles é em janeiro, né? Só que por ser em janeiro, é uma prova que ela sai ali, acontece, né? Antes de sair resultados do próprio SISU, antes de sair o resultado da UFMS, da UEMS e geral, né? Quando vocês foram, tipo assim, era um negócio do tipo, cara, vamos lá, pelo amor de Deus, ou não, vamos que vai dar certo. Cara, pior que eu não lembro. Não Não lembra? lembro, mas eu lembro que eu não tava nem muito confiante que eu já tinha passado, e nem Aham, desconfiante que eu fui mal em todas, assim. aham, Porque eu fui bem no Enem, né? sim. Então, assim, tá, fui bem, não sei, vamos ver como é que vai ser minha nota e tal, mas vamos fazer a prova. Vai que. Vai que até o final, pra ver se eu Uhum, passo. entendi. É, eu também. Olhando os acertos do Enem, eu Uhum, tava, tipo assim, no limite da galera que passava, sabe? aham, De acertos. E aí eu falei, eu vou ter que ir muito bem na prova na prova na prova aberta, né? aberta. Pra conseguir. Mas, então, tipo assim, eu tava confiante, mas ao mesmo tempo eu sabia, eu sou realista, Aham, pé no chão. Então eu sabia que se não der certo, tava tudo bem. Talvez poderia não dar certo. entendi. E aí, aí no começo de 23, né, que daí vem, saem os resultados e tal. E aí os dois hoje estão fazendo medicina na UEMS, né? O ingresso de vocês foi pelo vestibular ou pelo Enem? O meu foi pelo Enem. O meu foi pro vestibular. É. E nesse caso, no seu, né, que foi pelo Enem, você falou aí que já tinha se dado bem na prova, já tinha corrigido e tal. Você já tinha analisado, tipo, as outras pessoas, né, ou não? Porque eu lembro do dia que a gente foi para Prudente, né, para Unifesp, que tava só a Manu, o Yuri e o Vinícius, né, só o trio ternura. E aí eu lembro que era um assunto tipo assim, não toque no assunto prova nem Enem. Nesse assunto era proibido, né? Uhum. Mas conforme vocês foram conversando com os demais, você no caso já sentiu tipo assim, cara,
Pior que não, porque o SISU ele é diferente, né? Tipo Aham. assim, não dá pra saber, não tem uma tabela pré-oficial que alguém faz com as notas, com os acertos, assim e tal. Eu meio que descobri que eu tava indo bem quando saiu o primeiro dia do SISU, né? Aham. Daí eu vi que meu nome tava lá, Você falou, vou deixar aí. acho que vai. Aí foi, Aham. né? Mas logo de cara, né? Porque assim, a gente não tá falando, você passou muito bem colocado, né? A gente não passou, a gente não tá falando de qualquer um, não. Não. Pelo SISU, o cara passou em primeiro lugar, né? Mas desde o primeiro dia você estava em primeiro lugar ou não? Esse primeiro dia Desde tava o em primeiro primeiro lugar. dia. Eu tinha colocado o FMS em primeira opção e o M em E a segunda opção. menção. Aí eu tava passando na UF e na UM sempre em primeiro lugar. Aham. Aí foi sempre alternando isso daí. E a UF você acabou não passando ou você Não, desistiu não dela? passei. Foi Ah, por tá. uma vaga que eu fiquei em nono e E tinha a... 8 vagas. Caracas. É porque o FMS é perto da minha casa, né? Tipo É, assim, é seria. do lado da minha Eu casa. lembro lá perto da Coca-Cola e É, tal, né? por Então aquele já canto lá. estaria. Aí era a minha primeira opção. É que Mas agora o aí, EMS ficou um pouquinho do outro lado, mas tudo bem. tudo bem, é Faz medicina. parte do. É, medicina é o curso que você É quer, né? Tá pública. ótimo. E no seu caso foi pelo vestibular, né? Foi. Você não teve uma expectativa, tipo assim, igual você teve a questão assim, cara, eu fiz o Enem, fui relativamente bem, tava ali no limite da galera que passou na Unifesp e Uhum. tal, mas a sua nota do Enem não deu bom. Deu. Só que, então, a UEMS, eu fui fazer a prova muito confiante, assim, muito Aham. tranquila. E eu saí da prova sentindo que tinha dado Que bom. tinha dado seu dia. Aham. Só que, assim, sempre muito pé no chão, porque eu já tava calejada, né? Eu não tava criando muita expectativa. Tava falando, se der, deu. E o Enem também eu achei que eu tinha acertado menos que o ano passado. Uhum. E eu achei que minha nota também não ia dar. Só que o SISU foi bom comigo e minha nota deu e deu pra algumas faculdades, assim, aleatórias no Brasil. Uhum. Tipo, sei lá, no Mato Grosso. Umas faculdades meio aleatórias. Você Que foi aprovada pelo SISU, então, em alguma Se eu universidade. tivesse colocado, eu não coloquei, pra não roubar a vaga de ninguém. Mas se eu tivesse Uhum. colocado, chegava. Eu seria aprovada em algumas, chegava perto em outras. Certo. Só que na UEMS, o resultado saiu antes, se não me Saiu engano, né? antes. Mas antes. Um mês antes. Inclusive saiu antes da prova da UFGD. Eu nem Uhum. fiz a prova da É, UFGD. já saiu, passei, menos um vestibular. Sim. Eu tava, nossa, muito apreensiva, porque quando saiu o resultado, o gabarito, eu corrigi, tinha dado, tipo, 46 acertos. E tinha umas Que é três uma. questões que eu queria entrar com recurso. E aí eu falei, e aí olhando, né, as notas da galera que passou no passado, eu falei, cara, minha nota dá pra passar. Até porque tem a questão de peso, né? Sim. Então, desde que saiu o gabarito, eu já tava assim, com o coração a mil, tipo, passa ou não passa, sabe? E foi uma tortura até o resultado final. Sério. E a redação deu uma nota boa? Não. Não. Foi tipo, média. Sim, Foi sim. tipo 825. Eu tava querendo 850. Aham. Mas aí eu entrei com recurso também, corri o risco de diminuir a minha nota. Que a UEMS tem esse detalhe Tem. que pode diminuir a nota, né? Sim. E graças a Deus não diminuíram, mas também não aumentaram. Mas tá bom, passou. Foi aprovado, né? No caso, passou, feliz da vida e nem precisou fazer GD nem nada, né? Nossa, só felicidade. E como é que foi assim essa ver o vestibular da UFGD e falar, não vou fazer. Mano, primeiro que eu tava meio incerto, eu acho que não tinha saído o resultado. Saiu, tipo, sei lá, preliminar e eu sabia o número de acertos. E tinha um mês, assim, pra eu estudar pra prova da GD, que era no início do ano. Eu falei, cara, não tô afim de fazer GD. Não gostava da prova. E eu tava cansada já de tanto estudar. Eu falei, não vou, Deixa quieto. deixa quieto. Falei assim, se eu não passar, chego lá no dia da prova e faço a prova, mesmo sem ter estudado um pouco mais. Um pouco mais. Qual que foi a prova da GD? Ah, foi Foi naqueles anos de fevereiro. ajuste, né? Acho que foi Foi fevereiro? fevereiro, final de janeiro, um negócio Final assim de janeiro, ainda, fevereiro. que foi o pós-pandemia ali, que teve alguns ajustes, né? Uhum. De datas, né? Então, você já nem lembrava que existia, né? Não, eu fiz a prova, esse que é o Ah, negócio. você Eu fez queria, a eu queria prova? saber quando é que foi, porque eu fui fazer a prova, só que eu saí no meio. Eu falei, pô, tipo assim, Não vou. não vou fazer, cansei. Aí eu entreguei a prova, fui embora, a mulher olhou pra mim e perguntou, você não vai terminar a prova, você não vai fazer redação? Então, eu,
Não. Aí eu parti. Mas é porque eu acho que eu já. É porque eu acho que eu também já tinha recebido minha nota dele. Do Então, Enem, né? aí eu tava Isso. mais confiante, porque Aham. minha nota tava bem alta. Ah, então. Eu tinha um não foi, motivo. não foi assim, Não foi tão assim, É. vagabundagem. Eu tinha um... Mas eu garanto que você foi julgado, né? Com certeza, com certeza. Eu saí com vergonha da prova. Saí correndo. Legal, bacana. E dentro desses anos que vocês fizeram de cursinho, 5 e 4, é isso? Em algum momento houve assim, cara, vou desistir? Sempre, todo ano eu pensava em desistir. É? É muito cansativa a rotina do cursinho. Eu Uhum. saía da prova do Enem chorando toda vez. Porque eu fazia lá em São Gabriel, minha mãe ia me buscar lá, como que foi a prova? Deu, Putz, essa pergunta é mortal, né? acabava de chorar. Aham. Terrível, terrível, mas, tipo assim, pensava em desistir, mas sabia que se eu continuasse ia dar certo. Uhum. A princípio, pra mim. Nunca Porque. pensou. Não, porque nos meus 3 primeiros anos eu. Não foi assim, né? Não fui tão bem, não tava com tanta esperança, então, tipo assim. Mas você também, é igual você falou, tipo assim, não existia aquele empenho todo, Eu não, né? não era tão empenhado assim na questão de estudo. Então, não tenho o que Aham. fazer, eu vou estudar. Se eu não passar, ano que vem tento até eu conseguir. Uhum. Mas isso estudando bem, bem ralamente. Aí, no quarto ano, se eu não tivesse sido passado, eu sentiria essa sensação de que talvez eu queira desistir, porque Aham. foi o ano que eu foquei bem, tá ligado? Uhum. Tipo, e também porque você, entre aspas, no começo desse Já quarto ano queria. já ia para a Unidep, Já né? tava. Já Já, tava cansando já. já ia para particular e tal, Sim, sim. não quero, já varziei, né? Já foi minha Ainda hora. bem que você conseguiu a bolsa, né? Acho que foi o sinal do Cara, tipo, ó, vai, que dá foi uma certo. sorte. Sorte não, mas foi uma coisa divina, danada. É. Uhum. E a família, assim, no geral, sempre apoiou bastante vocês Sim. nesses. Eu tava até cogitando uma particular pelo FIES também. Uhum, Só que eu não queria aqui porque aqui eu acho muito caro, né? uhum, E aí eu joguei pra São Paulo. Só que São Paulo é muito mais concorrido. aham. E aí não passei. Aí eu falei, pô, nem no FIES eu vou passar, gente. Ele fica tão distante assim. Era muito distante pra mim. Nunca achei que eu fosse, tipo assim, passar, sabe? E você lembra Parecia do, muito do distante. dia da notícia que você passou ou não? Onde você Uhum. tava, tal? Como que foi isso? Sim, eu tava fazendo um curso, então eu tinha que estar nesse curso de manhã. E o resultado ia sair, tipo, no meio da manhã e eu tinha que acordar 7 horas pra estar Era um no curso curso. técnico que você estava É. fazendo, né? E aí eu falei, eu vou pro curso e eu não vou pegar o celular até o final do dia, porque eu quero chegar em casa, eu quero olhar a lista, eu não quero ver meu WhatsApp, porque se eu passar vai ter gente mandando mensagem e eu quero ter a sensação de ver meu nome na lista. Aham, E aí foi isso, cheguei em casa às 11 horas da manhã, a lista já tinha saído 8 horas. aham. 11 horas da manhã eu peguei, abri a 300 pessoas te lista, ligando. peguei, abri a lista e falei, ai, passei, nossa. Eu tava sozinha em casa, né? Minha família mora longe. Aham. Mas aí liguei pra todo mundo Mas chorando. foi a sensação que você queria ter, né? Foi. De ver o seu nome na lista. Uhum, foi indescritível. No caso, foi mais a parte do SISU, né? Então você já sabia ali. Pô, no primeiro dia já tô em primeiro. Tá, porque eu tava muito ansioso pra sair o primeiro dia do SISU, né? Então, foi complicado. Foi uma semana complicada de esperar o resultado, as parciais do SISU. Aí foi o dia Mas assim, inteiro. as parciais rodando ali e você permanecendo em primeiro foi um Então, negócio que foi meio que uma você aprovação já adiantada, né? adiantada, Aí eu né? sabia que eu ia passar, só que o que eu queria mesmo era o FMS. Então, tipo assim, eu tava passando na segunda opção. Ah, tá. Eu Aham, quero o FMS. Tipo assim, tinha vez que eu tava em quinto, tinha vez que eu tava em sétimo, tinha aham. vez que eu nem tava dentro da lista. Aí foi essa sensação de, tá, tô passando aqui, mas pô, eu queria passar aqui e não tô passando, tô correndo o risco de Sim. não passar. Mas pelo menos já sabia que tinha algo Tava garantida a estava medicina. garantido, né? Tipo Isso assim, foi uma felicidade foi enorme. bacana. Foi. E assim, os dois a gente viajou junto em algumas provas, né, que vocês fizeram, tal. É, qual foi assim o ponto que vocês consideram assim, importante, né, de fazer a viagem em grupo e não uma viagem sozinho, por exemplo? Ah, tem todo um apoio, né? Quando você vai em grupo, quando você vai com uma empresa, Uhum, você fica mais tranquilo para poder fazer a prova sem se preocupar com hotel, com alimentação, com transporte. Eu já fui várias vezes fazer prova sozinha por conta própria, assim, na uhum, loucura também, pegava. Aí tinha que ficar indo atrás de passagem de ônibus, hotel, ver o hotel que vai ser perto da prova. Então, tipo, era um trampo enorme. uhum. Viajar em grupo é muito mais Mais tranquilo. sossegado. Até porque tá todo mundo com a mesma cabeça lá, É. né?
Então, Aham. tipo assim, é todo mundo focado no objetivo sem se preocupar com tudo ao redor. Então, a Uhum. gente estava focado na prova de medicina, Uhum. tudo com o apoio, assim, da empresa, né? Então, Sim. bem mais tranquilo. Então isso foi mais tranquilo para Com vocês. certeza. Totalmente. Até Ah, porque no meu primeiro ano, no meu terceiro ano de ensino médio, quando eu fui fazer a Unifesp, eu fui para São Paulo fazer a prova, eu e meu pai, sozinho, uhum. sem carro, sem nada, só de Uber. Pensa, nós em É, São eu De também, Paulo. São eu Paulo. também fiz um rolê desse com Então, meu assim, pai, meti meu pai no rolê aí a desse. partir do primeiro ano eu só fui viajando só com a Falcatur Ah, para fazer as legal, provas. bacana. Sim. E assim, uma coisa que eu acho interessante, e se é positivo ou não, quando você viaja em grupo, tem uma diferença, igual você falou, fui para São Paulo com meu pai, você também. Você falou, minha mãe me buscou na prova, né? Depois né, Aham. você fazia em São Gabriel. É, o encontrar o pai e a mãe logo após a prova, é um negócio que você fala, não, bacana, massa ou larga a mão? Assim, é bom porque a gente se sente apoiado, né? Uhum. Eles vão dar um suporte, eles sabem que é uma prova difícil, Aham. eles vão, né, te apoiar. Mas ao mesmo tempo, sei lá, às vezes você sai da prova achando que você foi mal e como você vai falar pro seu pai que, tipo, não, pai, a gente veio aqui à toa, sei lá, tipo, Aquela é perguntinha, como é complicado. que você foi, é Como é que mortal, né? foi? É, É a primeira coisa que pergunta. Aham. como que Aí, tava a aí já prova? quebra, já. Porque uma coisa, querendo ou não, é você contar como é que foi pra pessoa que tá, tipo, do seu lado no É, ônibus, ou pro professor seu que tá ali, que, tipo assim, cara, Até, tá, tipo assim, existe um vínculo, mas não é assim, nossa, é pra você que tem que ir a resposta final, né? até hoje eu tenho isso, acho que é um trauma do cursinho. De não querer falar com ninguém depois da prova, não querer olhar gabarito, não querer discutir questão. Até hoje na faculdade, a galera sai já com o gabaritinho na mão, querendo comparar o gabarito. Eu falo, gente, meu tá aqui guardado, tchau, tô indo Tchau, pra tô casa. vazando, larga a mão disso. Não gosto, não E gosto de aí, conversar. 2023 foi um ano fantástico, que daí vocês... Faculdade. Nossa, outra vida, outra vida. Faculdade. faculdade um pouquinho. Faculdade, um pouquinho. A outra parte foi É, É, festa. é, Mas e assim, vai para a faculdade. Vocês carregam ainda algumas coisas que vocês, querendo ou não, aprenderam nesse tempo de cursinho? Não que vocês são os velhos idosos da uhum. faculdade, mas, tipo assim, vocês carregam coisas que vocês falam, eu aplicava isso no cursinho, e levo isso para dentro da faculdade? Sem ser eu guardar a resposta, o gabaritinho lá, tal, não É. comparar com ninguém? pior que Olha, eu perdi muita bagagem do cursinho, assim, em É. questão de estudo eu perdi bastante. Porque é diferente, né? A gente tem que Uhum. pegar o livro uhum, para estudar, a gente não vai receber uma apostila com o conteúdo é. todo ali. Você tem que procurar desde o É, zero. você tem que ir atrás do conteúdo, então eu já, pra mim, pelo menos, era totalmente diferente do que eu fazia no cursinho, né? Pra mim também é um pouco mais complicado. Uhum. E essa gestão de tempo também. E a faculdade é um pouco mais aberta os horários, assim. Então, tem uns horários mais livres. E aí, às vezes a gente acaba querendo dar uma descansada Ir pra casa, e matar a não aula. estuda muito. E aí a gente acaba acumulando um conteúdo ou outro, tem que se ralar antes da prova. Aí antes da prova fica sem É. dormir. E uma coisa também é que não tem questão, né? Então a gente que tá acostumado a só fazer questão no cursinho, chega lá na hora da faculdade, É porque vocês fazem a UEMS e a UEMS utiliza o método PBL, é isso, é o isso? PPL. A gente Ela é estuda por... 100% PBL. Sim. Acho que não. É Ah, porque tem aula tradicional. Não é mas 100%. são poucas. Existem algumas aulas ainda que É. são no modelo Sim, tradicional. sim. Que o professor explica pra gente. Aham. Mas a sua maior parte é PBL. É. Aí eles vão, te dão uma situação, problema, e você que lute. Pra Exato. procurar e resolver e achar que resolveu, né? É. Aí Tem você essa. chega lá para apresentar e você descobre que você não resolveu. Ou resolveu, ou resolveu errado. Ou resolveu errado. Ou faltou alguma coisinha ou outra que a gente só descobre na hora da prova. É, Ah, tem essa. entendi. E esse método PBL, vocês. Tudo bem, a faculdade que vocês optaram por fazer e tal, mas vocês acham que ele estimula vocês a estudarem, estimula vocês a crescerem dentro da profissão? Com certeza. Sim, a gente tem que procurar várias fontes, né? Vários conteúdos, então estimula a gente a ir atrás do conteúdo, né? Uhum. Tanto é que são Pesquisar. várias matérias que a gente vai ficar pesquisando. Tipo assim, a gente tem um problema que não vai envolver só, sei lá, um certo assunto. Ele vai envolver questão farmacológica, histologia, anatomia. Então não é só um livro de farmacologia, não. São vários que a gente vai pegar todos os conteúdos, juntar para apresentar na hora da tutoria, né? Então, Uhum. assim, estimula bastante
a procurar o conteúdo e conseguir assimilar para poder explicar para as pessoas Uhum. e entender, porque são vários, né? São várias vertentes do conteúdo. Legal. Mas vocês, no caso da UEMS, né? Vocês têm contato já com o hospital desde o começo? Não Sim. tem? Como que é isso lá? Desde o primeiro mês de aula a gente vai na UBS. Então Uhum, toda semana a gente tem um horário que a gente vai na UBS e acompanha o trabalho do enfermeiro nos primeiros 2 anos uhum. de curso. E tem uma outra aula prática no hospital regional. Não é sempre assim, É. mas a gente não No tem um início, no hospital, né? início ainda é menos, mas a Sim. partir do A partir desse ano, terceiro ano, acho que esse ano já, esse ano. porque a gente tem o Minissex, né? Ah, é. Tem a prova que Uhum. a gente Uhum. faz uma prova prática no próprio hospital, Ah, com o legal. paciente real. Aí, acho que a gente talvez esse ano a gente vai mais vezes, mas ano passado foi umas 2 vezes só. Uhum. 2, 3. Sim. Então é algo que vai preparando você já justamente ali Sim. para Pra a vida. prática. Sim, a gente tem bastante prática, tem É. matéria só pra isso. Oh, que maravilha. E vocês estão felizes? Nossa, Nossa. demais. Aproveitando muito. Aproveitando muito. Até porque daqui uns dias vem intermédio, né? Semana Glória que a Deus. vem tá aí. Ó. Daqui uma Até já. semana, não sei como é que eu vou estar. Que a faculdade também tem a parte de estudo, mas também tem a Total. parte boa, né? Sim. De interação. A parte boa é estudar também. Ah, Pô, bom, tem calma a aí. parte boa. A parte de Ah, curtição. exato, pô. Estudar é bom, claro, mas você vai falar isso pro aluno que, não, a parte boa, isso dá cara vai olhar, você fala, não é bem assim, né? Tem a parte mais divertida, né? Que é a Sim. parte de interação que a faculdade promove, né? A UEMS, ela promove, no caso, vocês da medicina, participam do intermédio, que é só das medicinas, é isso? Isso, isso. E tem alguma outra dentro, interna da UEMS ou não? Tipo, Tem, tipo dos cursos tem. ali? Uhum. Tem o InterUEMS, né? Que são Aham, outros cursos de outros campos aham. contra a gente, né? Contra a gente não, um Tipo, torneio. um torneio. E tem o Interclasse, né? A Que gente aí faz é um interclasse interclasse também. entre as turmas de medicina, né? Ah, legal. Então tem bastante coisa de socialização e tal. Tem. E vocês têm na turma de vocês também bastante gente, ou um certo número de pessoas que vêm de outras cidades, né? Muita gente. Mais da metade, eu acho que é de Normalmente, fora do normalmente nos estado. cursos da UEMS é metade da turma é de fora, metade da turma é de Campo Grande ou do E, estado. e assim, a UEMS, as turmas, no caso dos veteranos e dos próprios calouros, quando entram, né? Tem uma recepção, tem um fator acolhedor ali com essa galera de fora e tal. Entre vocês se Uhum. cuidam bastante. Ah, sim. Com certeza. A UEMS, por ter turmas pequenas, a gente é bem unido. Então, quando entra uma turma nova, nós, já vai os veteranos entralizado. direto, a gente já cria todo um aparato, assim, para acolher. Então, faz produtos, faz festa, faz uma integração, apresenta a faculdade, Uhum. tudo. E cada veterano tem um calouro apadrinhado. É. Então, a gente sempre dá esse suporte também para eles, sempre que eles precisam. A parte bacana é que vocês fazem também aquela cartilha, né, do Uhum. vestibular. Então, eu acho que começa já até antes, né? Antes. Antes, quando eles vão vir Sim, ajuda prestar muito. o vestibular, A gente já tá vocês com já eles estão já. ali com a cartilha pronta, de como que é o EMS, o Uhum. que você pode esperar da prova, redações e assim por diante, né? A cartilha foi essencial para mim. Eu ficava olhando a cartilha, tem a relação de conteúdos, tem todas as notas, né, da galera que passou, quantos acertos em cada. Então, eu usava para criar minha estratégia de prova também. Foi muito útil para mim as Que cartilhas. bacana. E é claro que assim, tem uma outra questão que foi muito válida, né? Às vezes vocês não ficam sabendo, até porque tem pouco contato, mas tem o pessoal que a gente traz de fora, né? De outro estado para cá. O ano passado, não sei se o Yuri foi, mas não foi, né? Na recepção quando eles chegaram. Que foi lá Não, Foi no café da manhã, o Caio Tofano estava Sim, junto, a né? Com gente o pessoal falou. que veio de outro estado para fazer a prova Sim. da UEMS e vocês foram lá falar com eles. Foi o dia pós-festa que alguém não pôde ir, né? Foi. Que alguém teve um compromisso muito grande e não pôde ir, né? Mas assim, o pessoal gosta bastante desse, querendo ou não, até um trabalho já igual a cartilha e tal, mas o fato de vocês quando falam com eles, né? Porque eles têm muito contato de professores, é claro, Sim. sempre motivando, sempre vai, faz vestibular, não sei o que, vai dar certo e tal. Mas ouvir histórias como as de vocês, né? Que são pessoas do mundo deles e realmente vivenciaram toda essa história é muito importante, Uhum. é muito legal, né?
Porque para passar no vestibular, né, não é aquele cara que decidiu no primeiro ano que vai fazer medicina, que vai estudar manhã, tarde, noite e tal. Não, a gente tem o caso, como você mesmo falou, né? Cara, eu não, nem pensava nisso, fui decidir no terceiro, fui descobrir que era vestibular depois, tal. Então, isso é bacana, né? Muito importante. Assim, você, né, que, pô, estudei o primeiro ano de escola pública, cidade do interior, vou mudar, vou para a capital, vou escola particular e tal, e acaba aí precisando fazer, querendo ou não, 5 anos de cursinho para ingressar, né? Então, não é um negócio assim, da noite pro dia. Gera uma identificação, né? A gente conversar com os alunos. Eu gostava muito de ouvir histórias assim e eu acabava me identificando e falando, cara, é possível, né? Não é algo que tá tão distante assim. Às vezes a gente tá no cursinho e a gente acha que nunca vai chegar a nossa hora. Uhum. Mas a gente conversando e vendo história de outras pessoas, a gente acaba se identificando e vendo que é possível sim e que dá certo. Aham. E de vez em quando, quando o Yuri falou, dava vontade de falar assim, cara, se você tivesse feito isso do meu lado, eu te dava É. um. Né? Pô, não fazer nem nada. Mas mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, né? Participando, valeu. A gente vai pendurar ali para deixar o presente da Nórdica Edição ali, limitada tá? esse. Oi? Edição limitada, né? É edição limitada esse aqui? É. Pô, aí É o sim. último, mas não. Esse é o mais novo? É. Galera, aí sim, hein? E o que que vocês poderiam deixar assim pela experiência de vocês, tipo um recado, uma mensagem mesmo pro pessoal que tá esse ano, a gente já tá em maio e tal, mas que ainda tem querendo ou não uma caminhada, né, de estudo para ingresso em vestibulares. Tem gente que está viajando hoje, tem vestibular amanhã. O que que vocês poderiam dizer para eles? Cara, foca nos seus pontos fracos. Acho que o diferencial no ano que eu passei foi focar naqueles conteúdos que eu sempre errava, assim, numa prova ou outra. Então, foca nos pontos fracos e não desanima, assim. Vai confiante pra Vai ter prova. bastante coisa para querer te puxar para trás, né? Vai ter. Mas foco e fé. Que vale a pena? Vale a pena. Vai, com certeza. Da minha parte, assim, o que eu posso dizer é focar, se você quer o SISU, passar pela Enem, é você entender a estratégia e bolar um jeito de que você possa conseguir ter vantagem dos seus concorrentes, né? Uhum. Que foi uma coisa que eu fiz e que me ajudou bastante, que foi sempre fazer muita questão e sempre priorizar na hora do Enem, fazer por ordem, né? Ordem do mais fácil, pro médio, pro difícil, para utilizar o TRE a meu favor, que foi, pelo menos o que eu senti foi o que me fez passar, porque questão de acerto, assim, não foi grande coisa por ter passado em primeiro, mas foi a estratégia que eu usei para poder ter passado, sabe? Uhum. Questão Estudar a prova mesmo no isso. E ter uma sentido. estratégia para poder passar, porque sem estratégia ninguém passa. Aí a estratégia eu acho que é algo muito particular, né? Você tem que fazer as provas anteriores e ver como que vai ser melhor pra você e em relação aos pesos também de cada prova. Então, vou fazer primeiro tal matéria, deixar a redação por último ou pro final ou pro início. Aham. Tem Maravilha. que fazer sua estratégia. Não precisa ser bitolado com estudo também, né? Não, Percebemos. Dá pra viver. Mas tem que ter disciplina, né, Manu? muito. Cada um Tem, tem a sua tem particularidade. tem que descobrir a hora e falar assim, opa, né? Não dá pra sair todo dia, não dá pra prestar, né? Tem que falar em algum momento não para algumas E coisas. fazer exercício físico. Nossa, é Ai, verdade. muito. Faz diferença. Total. Total. Eita, acho que vou ter que Antes, começar a fazer. depois e durante a Eu faculdade. não faço, Eu acho que vou ter também. que fazer. É que agora vocês são da Atlética, né? Agora, Participam, se eu tivesse competições. começado a treinar antes, estaria bem melhor. É Pois é. importante. Gente, então foi esse o nosso Foca Veste com o Yuri e Manu, né, acadêmico de medicina da UEMS. Mais uma vez, muito obrigado. E acompanha a gente aí, fica Obrigada. de olho que terão muitos e muitos mais.